Olá, muito bom dia para você. Nesse exato momento são 6h08. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto. E para você que acabou de ligar a TV, não fique preocupado. Eu, Nádia Saldanha, estarei com vocês aí no finalzinho desta semana. O Emanuel Cardoso, nosso galã de Parintins, teve que fazer uma viagem, um bate e volta, mas daqui a pouquinho ele já está retornando. Então nós vamos passar esses 3 dias mais ou menos aí, bem informados, com os destaques do dia e tomando aquele cafezinho juntos. Lembrando que você pode interagir com a nossa equipe de reportagem aqui no nosso estúdio, mandar as mensagens, falar pra gente, na verdade, o que você está achando do nosso programa, o que você gostaria que nós aqui, debatêssemos no programa, seja por entrevista, seja por uma reportagem especial, enfim, você fica à vontade, pode nos ajudar a fazer o programa Manhã no Ar. E olha, eu vou aqui para o nosso telão, porque a gente vai interagir com você e lembrar todos os canais de comunicação para melhorar a nossa interatividade cada vez mais. A gente tem aqui o nosso Facebook, é muito fácil, Manhã no Ar. Você pode deixar o seu comentário, falar o que você está achando. Nós também estamos aí no YouTube, youtube.com/TV A Crítica. Lá você pode assistir, inclusive, o nosso programa ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Não precisa ficar preocupado. Não estarei em casa, estarei em deslocamento para o meu trabalho, deixando os filhos na escola ou realizando qualquer outra atividade. Tem o nosso WhatsApp também, que eu vou pedir para a nossa produção colocar na sua tela. O código de Manaus é 92 e você pode deixar a sua mensagem. Ontem eu pude acompanhar nos bastidores o programa Manhã no Ar e já vi que vocês são bem interativos, gostam de mandar fotos, vídeos e as crianças também ali, faz um clique antes de ir para a escola. Então, continuem assim. A gente está disponível, então, em todas essas plataformas. E você, ouvinte aí da Rádio FM O Dia, muito bom dia para você. Espero que a nossa manhã seja muito gostosa e com os principais destaques do dia. Olha, mas a gente vai começar esta edição fazendo um resumo do que aconteceu na noite desta quarta-feira e na manhã desta quinta-feira. A gente vai falar que 2 pessoas ficaram feridas. Sabe por quê? Porque um caminhão desgovernado desceu então a via e atingiu o muro desta casa. A gente está vendo aí detalhes então que a nossa equipe de reportagem vai trazer para a gente na edição de hoje. Essas pessoas ficaram feridas, foram socorridas aí, várias pessoas participaram dessa ação e a gente vai mostrar o que exatamente aconteceu. Graças a Deus, essas pessoas só ficaram feridas com escoriações leves, mas a gente sabe que poderia ser um caso grave. A gente poderia estar dando na edição de hoje uma tragédia, mas a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. E a gente começa esta edição falando que uma mulher de 35 anos que estava desaparecida, a gente mostrou esse caso, inclusive aqui no programa, desde a última semana, na sexta-feira mais precisamente. Ela foi encontrada morta em uma área de mata, na zona leste da capital. Os detalhes na reportagem. O corpo dessa vítima foi encontrado dentro de um igarapé no bairro Nova Vitória. Esse igarapé, para chegar até lá, tem que passar aqui por esse beco. Os policiais tiveram dificuldades para chegar até o local, já que se trata aqui de um abismo. O IML ainda está aqui nesse momento, já fez a remoção do corpo dessa vítima, que segundo a polícia estava praticamente seminua e também com as mãos amarradas para trás em um saco plástico amarrado com nylon. Alguns familiares dessa vítima ficaram aqui no local para fazer o reconhecimento desse corpo e, de fato, reconheceram essa mulher, identificada como Casey, de 35 anos de idade, que saiu de casa na última sexta-feira para vender latinhas e não retornou mais. A partir de agora, a polícia quer saber quem foi o responsável por esse assassinato, já que a vítima estava bastante machucada, com várias escoriações pelo corpo. Nesse momento, agora, o IML já se prepara para sair aqui do local, já que foi feita a remoção
desse cadáver que estava com forte odor, já em estado avançado de decomposição. Esse é mais um caso para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigar. E a gente segue falando a respeito do caso de um homem que atirou no abdômen da própria namorada. Esse caso aconteceu na zona leste de Manaus na semana passada. Mas a novidade é que ele se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e alegou que cometeu esse crime para se defender. Jucimar da Paixão Leite, de 37 anos, chegou aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no bairro do Parque 10, zona centro-sul da capital, por volta de 8h30 da manhã. Ele estava acompanhado do advogado. Jucimar é suspeito de dar um tiro no abdômen da companheira dele, identificada como Rizoneide Pinheiro da Silva, de 30 anos. Essa tentativa de feminicídio aconteceu no último sábado, dia 24 de agosto, na casa onde eles moravam, na Travessa Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. No dia dessa tentativa de feminicídio, os dois teriam discutido. Foi quando ele a atirou contra a própria companheira. Jogou água quente em mim. Aí eu tive que correr para me defender porque ela ainda estava com a faca. Aí por isso que aconteceu essa trajetória toda, entendeu? Durante o depoimento, Jucimar disse que Rizoneide era agressiva, bastante ciumenta. Disse ainda que todas as brigas iniciaram no dia 5 de agosto. Ele ainda chegou a vir na delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Só que nesse dia, ele teria dito a Rizoneide, segundo ele, que não queria mais casar com ela. Foi aí que ela teria tido um ataque e partido para cima de Jucimar. Olha, o que eu tenho para falar que é o seguinte, que eu tinha determinado que eu não queria mais casar com ela, entendeu? E ela surtou e ela veio a fazer essa trajetória toda no meu corpo e eu tive que me defender, entendeu? Com a arma, entendeu? O advogado de Jucimar também estava presente e disse que usará todos esses argumentos em defesa do cliente dele. Disse ainda que Jucimar apenas tentou se defender das agressões de Rizoneide. Disse ainda que quase que ela o mata com a água quente que ela teria jogado no ouvido de Jucimar. Adiantar para vocês que o processo vai ser enviado para a Justiça e esperar o desfecho desse processo, né? Ela vai ter direito de se defender também, como ele também, né? Evidentemente, né? Agora, a princípio não existe nenhuma relação matrimonial. Eles tiveram realmente uma relação de namoro durante 3 meses, 6 meses, aliás, que ocorreu também um boletim de ocorrência, que ele também fez na delegacia contra ela, né? E depois se perdoaram, marcaram uma data de casamento. O desfecho mesmo começou na hora que ele iniciou, pensou muito bem que não tinha condições de continuar pelas agressões e informou a mesma que não tinha mais interesse de casar. Aí foi estupindo, né, com agressividade e aconteceu todos esses fatos. Depois do depoimento, Jucimar da Paixão Leite, de 37 anos, foi liberado. A delegada titular aqui da especializada, a doutora Débora Mafra, informou que pediu a prisão preventiva do suspeito. Agora está aguardando a decisão do juiz. Sim, representamos pela prisão preventiva porque o caso requer. Toda tentativa de feminicídio cabe, principalmente quando é na sede de violência doméstica, né? Já tem esse respaldo. E o Jucimar apareceu se apresentando para fazer o depoimento dele. Hoje entregará a arma também, né? Ele falou que não vai ficar com a arma, que é ilegal no nome dele. É um caso que realmente envolve grande emoção, porque é muito triste ver as fotos da moça e ver o estado que ela ficou. E foi muito desproporcional. Por mais que ele alegue a água, por mais que ele alegue que ela estava com faca, coisas assim, nada justifica um tiro no abdômen que é vital. Inclusive, ela cita que ele foi até o carro buscar arma. Então, ele poderia ter essa conduta de pegar o carro e ir embora e não pegar na arma e dar um tiro numa moça que está na flor da juventude, que dava para separar, como eles já estavam em processo, que a gente vê que esse mês eles já tiveram muitas confusões, mas mesmo assim, nada justifica um tiro no abdômen.
Olha, eu faço das palavras, na verdade, da doutora Débora Mafra, as minhas, viu? Porque nada justifica essa situação. A gente viu, inclusive na reportagem, que foi algo assim desproporcional. Onde que um homem vai medir a força com a mulher? Mesmo que ela esteja utilizando, como a May Chapeama disse pra gente, uma arma branca ou outro tipo de objeto para tentar se defender ou para justificar alguma situação. A gente mostrou, inclusive, na edição de ontem, na edição de anteontem também, a respeito de homens que não aceitam a separação. Nesse caso, como foi levantado aí pela delegada e também as equipes de investigação estão dando andamento a essa ocorrência após o depoimento, a gente viu que ela ficou talvez ali descontrolada no momento, não aceitou muito bem as desculpas do seu companheiro, né? No caso do seu ex-companheiro, falando que não gostaria mais de casar com essa jovem, com a namorada. A gente vai trazer mais detalhes a respeito desses casos de feminicídio, no caso foi um feminicídio tentado, de agressões contra a mulher, de violências domésticas daqui a pouquinho, mas as equipes de investigação estão dando andamento aí após o depoimento, vão ouvir também a vítima e a justiça deve determinar com o que eles têm ali de provas concretas, após ouvir também os vizinhos, a gente tem que saber se este homem já era agressivo antes dessa situação. E uma coisa que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que é onde ele conseguiu, na verdade, essa arma de fogo. Isso a gente vai continuar acompanhando e vai trazer mais detalhes aqui no programa Amanhã no Ar e também durante a nossa programação. Mas agora a gente muda de assunto porque ontem, também aqui no programa, nós falamos sobre o caso de agressão contra um professor do colégio da PM. O professor acusa o gestor da instituição de tê-lo agredido após exame de corpo de delito comprovar lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas pelo professor. A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública informou que já solicitou a abertura de um inquérito policial junto ao comando da corporação contra o gestor do Colégio Militar da Polícia Militar. E agora a gente muda de assunto, porque na zona sul de Manaus, um jovem foi preso suspeito de participar de um tiroteio flagrado em um vídeo por uma moradora. Esse caso aconteceu no bairro Colônia Oliveira Machado. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições. No vídeo, conseguimos ouvir claramente os disparos. Meu Deus do céu. Ocupantes de um Corsa preto e um Prisma azul seriam os autores dos tiros. O tiroteio aconteceu na última terça-feira, por volta das 5 horas da tarde, na rua São Miguel, bairro Betânia, zona sul da capital amazonense. Na ocasião, os moradores, aterrorizados com a situação, acionaram as equipes da Força Tática, que conseguiram prender um dos infratores. Ele foi identificado como Gabriel Souza da Silva, de 18 anos. Segundo a PM, com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380 com 6 munições, que possivelmente teria sido utilizada aí durante a troca de tiros que a gente acabou de assistir. Quem conversa comigo a respeito dessa história é o tenente Jatair. Que situação, tenente? Os moradores então ficaram ali à mercê de uma grande violência no bairro da Betânia. É verdade. Após um suposto ataque, né, que estava acontecendo no local, tínhamos uma equipe de força tática nas proximidades, fazendo patrulhamento de rotina. Quando nos deparamos aí com essa situação, a equipe deslocou lá no local para verificar, né? E quando moradores mesmo informaram que tinha um indivíduo dentro dos becos, ali dentro da rua, tentando se esconder, né? No momento que a equipe deparou-se, né, com esse indivíduo, foi realizada a abordagem e com ele foi encontrada a materialidade, aí a pistola com as munições. O que ele falou para a Polícia Militar? Como vocês podem verificar no vídeo, né, que foi feito aí por populares, né, foram 2 carros, né, um Prisma azul e um Corsa Classic preto, né. Ele estava dentro de um desses veículos com outros indivíduos, né. E após o ataque realizado aí nesse local, né, eles
saíram do veículo e se dividiram. Entretanto, esse em particular, né, deparou-se aí com a equipe, não logrando êxito na fuga, né? Ele chegou a falar quem eram os coleguinhas que estavam dentro do carro, porque eu imagino que tinham bastante ocupantes ali, né? É disparo que não acaba mais, né? A gente escutou no início da reportagem. Ele chegou a falar a respeito desse grupo aí ao qual ele é envolvido? Na verdade, quando foi abordado, né, eles dizem que não é sempre a mesma história, né? Dizem que não conhece, foi na hora ali, se reuniram, um amigo que não sabe o nome, né? E ele não soube especificar quem eram, né? Mas provavelmente era da mesma facção rival, né? Estavam ali tentando tomar ali aquele pão de droga. Mas vocês, então, da Força Tática, iriam intensificar o patrulhamento naquela região da cidade? Exatamente, já tem sido feito, né, esse trabalho de intensificação, né, do patrulhamento. Já vários indivíduos foram presos nesse modus operandi, né, onde eles tentam dar ataque. Infelizmente eles se dispersam, fica um pouco complicado, mas sempre algum deles cai, né? A gente pode estar deixando também um disque denúncia, tenente, para a população nessa hora. A primeira reação é acionar a polícia. Exatamente, né? A população, se tiver uma informação, né, precisa, ela pode estar entrando em contato com a Força Tática, Batalhão de Força Tática, através do telefone 9428-4400, né? 9428-4400 ou 8842-1918. 8842-1918, né? A identidade vai ser mantida em sigilo e a informação pode ajudar aí a poupar vidas, né? Gabriel, que já tinha uma passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, agora foi autuado por porte ilegal de armas de fogo. Após os procedimentos, o jovem deverá ser encaminhado para a audiência de custódia. E olha, um ônibus do transporte coletivo foi alvo de criminosos aqui na capital. Dessa vez, os suspeitos agiram contra a linha 034. E para a gente saber mais detalhes sobre esse caso, sobre os momentos vividos ali pelos passageiros de muito terror, a gente vai falar agora ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que vai trazer mais detalhes para a gente. Bruno, como é que foi esse caso? Em que zona da cidade aconteceu? Diz para a gente como é que os criminosos agiram aí. Bom dia. Muito bom dia, Nádia. Foi na zona norte de Manaus, nas proximidades ali do T3, viu? Seja bem-vinda, Nádia Saldanha. Nossas manhãs aí já ficam bem bacanas com o nosso galã de Parintins e agora você estando aí abrilhantando o manhã no ar. Pois é, Nádia, foi por volta das 10 da manhã, das 10 da noite, viu, dessa quarta-feira, que 4 meliantes, 4 suspeitos estavam ali no T3. Foi quando eles avistaram a linha 034, entraram ali no ônibus como passageiros. Foi quando eles anunciaram o assalto, Nádia. Eles estavam com armas de fogo e também com arma branca, eles estavam com facas ali. Enquanto 2 faziam a varredura ali, pegando os pertences dos passageiros, Nádia, os outros 2 ficaram, um com o motorista e o outro com o cobrador. Vale dizer, Nádia, que foram momentos de terror sim, viu? Um dos assaltantes que estava ali com o motorista, ele apontava a arma para a cabeça do motorista, fazendo ali a vítima de refém. Foi quando eles pediram para esse motorista irem para um ponto mais escuro ali da Max Teixeira, e foi ali, Nádia, que eles conseguiram levar a renda do cobrador e também os pertences dos passageiros. Vale dizer que esse ato de criminalidade é registrado quase que diariamente. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e os bandidos fugiram sem serem identificados. Nádia. Bruno, como você bem disse, esses casos são mais comuns aí do que parece em diversas zonas de Manaus. E olha, esse caso aconteceu na noite de quarta-feira, né, por volta das 10 horas. E eu gostaria já que você comentasse também a respeito de outros casos. Esse não foi o único caso registrado na noite de ontem, porque a gente sabe que um policial militar foi baleado durante um assalto e um grupo criminoso foi preso com um verdadeiro arsenal. Conta isso pra gente também, Bruno. Pois é, Nádia, este policial estava em um posto de combustíveis aqui na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Foi quando ele foi surpreendido por 2 bandidos que estavam a pé. Só que esses bandidos, eles não sabiam que esse homem era um policial. Foi quando ali este policial, de nome ainda não identificado, ele reagiu ao assalto. Ele chegou a ser baleado por esses bandidos
que em seguida, Nádia, fugiram. Só que nessa fuga aí, né, desses bandidos, eles abordaram uma pessoa que estava pilotando uma moto. Eles roubaram, levaram a moto desse rapaz que estava ali pilotando a moto e fugiram, viu, Nádia? O estado de saúde desse policial militar ainda não foi informado e também nem os tiros, de quantos tiros ele foi atingido, viu, Nádia? A gente vai falar agora também sobre uma investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, juntamente com o terceiro DIP, Nádia. Aqui nesse ajuntamento em investigações, eles conseguiram chegar a uma quadrilha especializada em roubos de veículos. E essa quadrilha, Nádia, estava com alguns veículos cometendo atos de criminalidade aqui na cidade de Manaus, viu? De acordo com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, com informações preliminares, Nádia, esse bando estava usando veículos roubados para cometimento aí de ataques nas guerras entre facções, vários homicídios, vale destacar que esse grupo aqui na cidade de Manaus, eles cometeram. E, Nádia, foram várias pistolas e 2 rifles, viu? Armamento de grande porte, além de centenas de munições e uns 3 quilos de skunk e 1 quilo de cocaína. A gente está vendo aí uma imagem, quero que a nossa direção coloque aí, que o delegado Cícero Túlio aí, né, dá para ver que alguma coisa eles enterraram e foi aí descoberto pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Logo mais, às 11 da manhã, esse grupo aí vai ser apresentado lá na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Viu, Nádia? Esses foram alguns destaques policiais dessas primeiras horas do dia. Vale dizer que no Instituto Médico Legal, por enquanto, nessa madrugada, a noite aí foi bem tranquila também, sem nenhum registro de homicídio. Eu volto com você, eu volto nos estúdios do Manhã. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Fico muito honrada também em vê-lo aqui na telinha da TV A Crítica e ter essa interação com você. A gente vai passar alguns dias aí juntos, viu? Trazendo as principais notícias do dia e já agradecendo muito a sua equipe, ao repórter cinematográfico também, Mário, Marcelo. Vocês estão aí desde as primeiras horas do dia fazendo essa ronda policial. Já trouxeram alguns casos pra gente, outros a gente vai trazer aqui com mais detalhes por meio de reportagem. Falaram a respeito do IML, realmente não foi uma noite movimentada para homicídios, mas a gente teve inúmeros registros aí de assaltos, como você disse, né, os passageiros da linha 034 sofreram momentos, viveram momentos de muito terror. Nem quero me colocar no lugar deles porque eu não sei como eu reagiria a essa situação. A gente só tem que manter a calma, respirar e deixar a polícia fazer o seu trabalho. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? E olha, a gente vai continuar falando a respeito dessa situação de assaltos aqui na capital amazonense. Você já acha que viu de tudo? Assaltos a bancos, a barraquinhas, a drogarias, entre outras coisas. Mas uma barraca de churrasco na zona sul de Manaus, no bairro Raiz, também foi alvo de criminosos. Segundo as vítimas, apenas um homem armado rendeu os clientes e funcionários, mas um veículo estava dando cobertura a esse suspeito. Eu estive lá e conversei com as vítimas. A nossa equipe de reportagem tem mostrado nos últimos dias que estabelecimentos comerciais estão na mira de criminosos. Nós já mostramos ocorrência envolvendo restaurantes, lanchonetes, drogarias, supermercados, entre outras coisas. Aqui na rua Delfim de Souza, com a Rua 2, que é uma paralela, no bairro Raiz, zona sul de Manaus, não foi diferente. Aqui, uma barraca de churrasquinho que fica exatamente aqui neste ponto foi surpreendida por essa ação criminosa. Era por volta das 8 horas da noite. E como a gente percebe aqui no local, há bastante movimentação. Pessoas então seguindo para Cachoeirinha, Crespo, Betânia, entre outros bairros. Mas mesmo assim, eles agiram, ou melhor, um agiu porque os outros ficaram dentro de um veículo. Até o momento a gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas neste assalto. No momento da ação, 6 pessoas estavam aqui. Uma delas era uma criança.
O suspeito veio a pé pelo menos nesse trecho, porque segundo informações das vítimas que não quiseram se identificar, mas deram detalhes de como tudo aconteceu, ele desceu de um veículo Voyage prata, pouquinho mais ali no meio da rua e veio caminhando aqui então para esse estabelecimento comercial. Ele foi agressivo. Tinha uns clientes comigo também, um cliente que percebeu que o rapaz era suspeito e saiu correndo. Ele conseguiu sair correndo para chamar a polícia. Não sei se você percebe na filmagem que aparece também o carro da polícia passando, né? Que não percebeu a ação. Ele aborda meu esposo, pergunta se tem celular, aborda também a cliente, né? E como eu fiquei sem ação nenhuma, aí ele simplesmente pegou, muito nervoso, apontando a arma o tempo todo e fazendo a menção de que ia fazer algo, né? E saiu correndo. Vocês conseguiram identificar esse veículo, né? Algumas características, pelo menos, dele. Sim, era um Voyage, né? Um Volkswagen prateado. E a identificação que tem é que no vídeo estava escrito pai e mãe, né? Essa identificação porque a placa realmente, como foi ação muito rápida e não deu para gravar a placa. Uma das vítimas relata ainda que quando o veículo parou em frente à sua casa, achou estranho e resolveu não sair de casa. Quando eu olhei para o vidro e vi a luz acesa e ele mexendo no celular, tipo Uber. E eu vi o rapaz saindo do carro logo à frente. Então, quando ele dobrou a esquina, eu fiquei despreocupada, porque eu achei que realmente se tratava de um carro Uber. Você conseguiu visualizar alguma característica que possa chegar até o paradeiro dessa pessoa? Ele era de porte médio, estava de calça jeans, blusa branca listrada, né, chapéu. Então, assim, como foi rápido, eu olhei para o rosto dele muito rápido, porque eu fiquei com medo. Então, assim, ele é moreno. É a única característica que a gente tem, né? O que vai ajudar a gente é realmente esse vídeo. Esse vídeo vai ser crucial para que a equipe, né, da delegacia responsável ali pela área possa chegar até esse criminoso e, consequentemente, até saber se outras pessoas estão envolvidas. O que me chamou a atenção nesse caso é que uma das vítimas foi à casa que fica bem na rua, nessa Rua 2, também no bairro Raiz, ali esquina com a Delfim de Souza, foi pegar um ingrediente que tinha faltado ali na banquinha. Quando ela ia saindo, então, da sua casa, ela percebeu que tinha uma movimentação estranha e que um carro estava estacionado na frente dessa residência. Mas aí ela falou, vou ficar aqui porque tem alguma coisa errada. Porém, esses suspeitos, a gente não sabe quantos são, estavam ali disfarçando, se passando por motoristas de aplicativo. E ela simplesmente se sentiu mais segura e saiu de casa quando foi abordada, então, por esses criminosos. E, posteriormente, ele, né, foi até o estabelecimento comercial e também fez a abordagem. Não respeitou aos funcionários, clientes e uma criança de apenas 9 anos que presenciou toda essa situação. Então, a gente frisa aqui mais uma vez, se você souber alguma informação que leve até o paradeiro desses criminosos e conseguiu identificar esse veículo utilizado, que no para-brisa dele tem escrito assim, pai e mãe, você pode entrar em contato com a polícia através do 181 e 190. E olha, 2 adolescentes que são irmãos foram apreendidos suspeitos de assaltar um bar no bairro Jorge Teixeira, agora na zona leste da capital. A dupla invadiu o estabelecimento comercial e a casa da proprietária utilizando uma arma falsa. 2 crianças também estavam na residência, presenciaram toda a situação e o marido da comerciante, que é vigilante, descansava no local. 2 adolescentes foram apreendidos, os 2 são irmãos e têm entre 14 e 17 anos. Eles estavam assaltando um bar no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Audaciosos, eles estavam com uma arma falsa e resolveram adentrar dentro desse estabelecimento comercial. Eles, com violência, renderam os clientes e também os proprietários deste bar. Aí pedindo celular, pedindo dinheiro, aí eu tinha 1,50, eu agarrei, dei o pego. Aí celular, aí peguei e deu o celular. Aí o celular da minha colega está em cima do balcão dela. Ele pulou por cima do portão, entrou, pegou o celular dela e mandou e rendeu nós dentro do quarto. E ela saiu gritando pro marido dela,
Milton, o ladrão, o que, assalto. Aí acordou, quando ele acordou, ele rodou por trás e veio, quando ele viu ele correndo. Deixou cair a arma lá. Aí a população correu e rendeu ele lá na frente. Foram muito violentos com o senhor? Muito. Pegaram o cano e encostaram aqui na minha cabeça, cutucando toda hora. E ameaçando? Me ameaçando ela, entendeu? Até a criançazinha pequena, a filha dela, e a outra mocinha também, filha dela, que correu. O esposo aí da proprietária desse estabelecimento comercial estava dormindo porque ele é vigilante. Ela então gritou pedindo socorro, ele acordou, arrodeou a casa e chamou a população que estava na frente. Ao perceberem que se tratava de uma arma falsa, então a população chamou os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que chegaram de imediato na Rua Manacá, no Jorge Teixeira, na Zona Leste, e detiveram esses dois adolescentes. Renderam a minha esposa, minhas 2 filhas, e eu estava descansando, né? Que eu sou vigilante, cheguei do trabalho, estava descansando. Quando eu vi as minhas filhas gritando, os 2 indivíduos já dentro de casa, armados com uma caseira. Elas saíram correndo e eu deixei elas escondi elas atrás de casa, no terreno, e saí correndo para a rua gritando ladrão, 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 e a população correndo atrás deles, chegaram devido numa esquina, então a população rendeu eles. O senhor em algum momento temeu aí pela sua vida no momento em que eles entraram nessa residência? No primeiro momento pensei na vida das minhas filhas e da minha esposa, que eles eram bastante violentos. Pedindo dinheiro, já tinham pegado os celulares, e pedindo dinheiro, querendo dinheiro e ameaçando, apontando a arma para elas. Eles devem ser encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A gente viu aí 2 crianças envolvidas já com esse mundo do crime. Uma pena, mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, né? E olha, também um adolescente agora de 17 anos foi apreendido suspeito de estuprar uma criança de 6 anos no município de Santa Isabel do Rio Negro. E para a gente saber mais informações sobre esse caso, quem conversa agora ao vivo com a gente é a repórter Tamires Claire. Tamires, muito bom dia para você. Uma honra também falar aqui com você ao vivo. Eu que sempre acompanho nos bastidores, passo aí pela Avenida André Araújo. Conta pra gente o que deve acontecer agora com esse adolescente. Oi, Nádia, bom dia, também muito bom te ver aí. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as informações que a gente tem é que a polícia já terminou toda a documentação referente a esse caso e já enviou tudo para o Ministério Público Estadual, que deve também encaminhar à Justiça. A ideia da polícia, que foi solicitado, que o policial chegou a tentar conversar com o Ministério Público, é fazer com que esse adolescente seja transferido aqui para Manaus para que ele possa cumprir as medidas socioeducativas, considerando que ele tem 17 anos. Mas tudo isso ainda vai depender, né, de uma resposta da Justiça, porque é só a Justiça realmente que pode fazer esse tipo de transferência. No momento, ele está em um local separado dos outros presos lá do município de Santa Isabel do Rio Negro, né? Ele é um adolescente, então ele, na verdade, ele foi só apreendido. É importante que a gente faça essa diferenciação. Agora, a gente vai, para você que está em casa, que possa entender um pouco desse caso que aconteceu no fim de semana, mas o garoto foi preso só realmente agora, né, durante a semana. Isso aconteceu na casa da vítima. Pela manhã, os pais acordaram e viram que a menina, de 6 anos havia desaparecido. Isso na manhã de domingo. Só que causou uma certa estranheza para a família, porque a menina tinha ido dormir junto com os outros 4 irmãos e os pais tinham visto que ela tinha ido dormir lá. Então, eles procuraram, junto com a polícia, no domingo, e encontraram essa menina assustada em um terreno baldio. Essa menina depois passou por um exame, né, de corpo e delito, foi toda investigada e aí percebeu-se que, na verdade, ela tinha sido abusada sexualmente. Então, foi iniciada uma investigação que só terminou realmente na terça-feira. Agora, o que aconteceu é que demorou um pouco para que a polícia pudesse chegar ao suspeito,
porque não havia sinais de arrombamento, mas percebeu-se que poderia ter acontecido, que a janela do quarto da criança poderia ter sido aberta porque havia uma sandália lá. E foi a partir daí que a polícia começou a investigar e foi encontrar esse adolescente de 17 anos, que depois, quando a polícia foi encontrar com ele já estava com uma sandália nova, causou uma certa estranheza. O chefe desse garoto disse que a sandália era nova porque ele havia chegado descalço na manhã de domingo e ele inicialmente tinha dito que estava dormindo em um local lá próximo, em um barco, mas essa história também foi desmentida pelas pessoas que estavam ali, porque disseram que ele só chegou realmente de domingo para segunda, mas de sábado para domingo ninguém o tinha visto ali. Então essas mentiras recorrentes levaram a polícia a crer que o garoto era realmente um dos suspeitos. Essa versão foi inclusive reforçada por conta de uma história que foi contada pelos vizinhos para a polícia, porque naquela mesma noite aquela casa havia sido invadida por um garoto de 17 anos que estava aparentemente embriagado e a família acabou não prestando queixa porque nada havia sido roubado, não aconteceu nada, a família simplesmente considerou que era uma história estranha. Mas a polícia depois inclusive chegou a esse garoto por conta dessa denúncia da família, né, desses vizinhos, porque achou estranho, né, que o que aconteceu ali próximo poderia ter acontecido também lá na casa. Mas o garoto acabou inclusive confessando tudo o que aconteceu. Ele disse realmente que tinha aberto a janela, chamou a garota e ela foi com ele, né, mesmo sem conhecê-lo, foi para outro lugar. Ele tentou realizar o ato, enfim, é uma história meio chocante, né? E é justamente por conta dessa história chocante, pelo fato de envolver uma criança, envolver um adolescente, a polícia fez esse pedido para que ele fosse transferido aqui para Manaus, justamente por medo, né, de que a população se exaltasse um pouco e pudesse tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso já aconteceu outras vezes no interior do Amazonas. Então, a gente fica aguardando, na verdade, para saber como é que esse menino vai realmente responder, né, na justiça, considerando que ele tem 17 anos. Ele confessou o crime, todas as provas estão contra ele, mas aí tem todo um processo judicial que precisa também ser cumprido, né, Nádia? É isso mesmo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. Mais um caso, como você disse, chocante aí, que acaba abalando a gente emocionalmente. Esse não é o primeiro envolvendo aí crianças. Ontem mesmo a gente mostrou uma situação em Manacapuru, onde um homem abusou aí sexualmente de uma menina de 13 anos de idade. E esse homem tinha relação direta com essa adolescente, porque eles viviam na mesma casa. Era o esposo da mãe, então, dessa menina, o seu padrasto. E a mãe só soube a partir do momento em que a filha apareceu grávida. Ela teve bebê no início deste ano, inclusive, e as investigações deram andamento, eles fizeram exames, estudaram toda a situação e a gente trouxe o desfecho dessa história na manhã desta quarta-feira. Agora eu queria falar para você que está em casa que a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem uma pesquisa que mostrava a redução de estupro, de casos de estupro aqui na capital amazonense. Só aqui em Manaus houve uma redução de 31,6%. E a pesquisa mostra ainda que 70% dos alvos, no caso das vítimas, são crianças e adolescentes. O que mais a gente tem mostrado aqui nos últimos dias no programa e também nos outros programas aqui da TV A Crítica. Eu queria chamar uma atenção que na pesquisa eles acabam também destacando a respeito da importância de fazer o exame de conjunção carnal, de fazer essa denúncia, seja a própria família, seja a escola, seja quem for. Como o próprio Emanuel disse no dia anterior, que isso é um papel de toda a sociedade. Se a família não está percebendo que alguma coisa está acontecendo no seio familiar, então os vizinhos podem denunciar. Ouviu alguma coisa estranha, viu alguma situação, alguma movimentação, grava, inclusive para ter uma prova, mas passa esse material para a polícia, porque
divulgar isso nas redes sociais também é crime e a pessoa pode ser responsabilizada. Então, se você percebeu alguma situação, entre em contato com a polícia. Eles falaram ainda nessa pesquisa que quanto antes a pessoa denunciar, fizer todos os procedimentos, a pessoa será então presa, será responsabilizada e a gente não vai ter casos como esse aí, que as pessoas tentam fazer justiça com as próprias mãos. Realmente essas pessoas têm que ir para a cadeia e esses índices estão reduzindo. Mas aí fica uma outra pulga atrás da orelha. Será que nós estamos denunciando, fazendo o nosso papel enquanto sociedade, enquanto cidadão? Será que nós estamos nos calando? Nesse caso em específico, no município de Santa Isabel do Rio Negro, a família denunciou, né? A vizinha denunciou. Mas e no caso de Manacapuru, onde a mãe saía para trabalhar e não observava o que estava acontecendo? Então, a gente tem que entrar em contato com a polícia, a nossa identidade será preservada, não se preocupe, para que a gente consiga reduzir ainda mais esses números. Mas agora a gente muda de assunto e fala sobre um caso de imprudência. Você que está me ouvindo agora, seja pela rádio FM O Dia, seja aqui pela tela da TV A Crítica ou até mesmo pelas nossas redes sociais. Você já tentou fazer uma manobra irregular? Já tentou passar por cima do canteiro? Olha que situação. Esse caso aconteceu ali na Avenida Arquiteto José Henrique, no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Um veículo fez essa manobra irregular e acabou colidindo com uma moto. A gente vai trazer esse caso agora na reportagem especial. Olha só a situação. Imprudência mais pressa, igual a acidente de trânsito. Essa colisão ocorreu por volta das 8 horas da manhã, nesse sentido aqui da Avenida Arquiteto José Henrique, que fica no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A colisão foi filmada por câmeras de segurança que ficam em estabelecimentos comerciais aqui das proximidades. Repare no vídeo que o condutor do carro, um veículo preto, está na faixa da direita, neste sentido aqui da avenida. Já o condutor da motocicleta vem na faixa da esquerda, que geralmente é a pista de velocidade. Em um determinado momento, o condutor do carro tenta atravessar as faixas para fazer um retorno de forma irregular, passando por cima deste canteiro central, exatamente neste trecho em que eu estou. É nesse momento, quando ele corta as faixas, que o condutor da motocicleta não consegue reduzir a velocidade e acaba atingindo a lateral do veículo. O impacto foi tão forte que o condutor da moto foi lançado por cima do carro e caiu alguns metros depois do local do acidente. Aqui neste trecho, inclusive, a gente consegue ver algumas partes da motocicleta e também do veículo que ficaram para trás durante essa colisão. Inclusive, o que chamou a atenção da nossa equipe de reportagem é que muitos condutores, sejam de carros ou de motos, costumam de fato fazer esse retorno de forma irregular, passando em cima deste canteiro central. Só nos primeiros minutos que a nossa equipe de reportagem esteve aqui no local, nós flagramos pelo menos 3 condutores fazendo esse retorno de forma irregular. E aí você fica se perguntando, mas o retorno que foi colocado pela prefeitura é muito longe. É aí que você se engana. Apenas a alguns metros do local do acidente já existe uma rotatória que atende os 2 sentidos aqui dessa avenida, tanto de quem vai para o bairro Monte das Oliveiras, tanto de quem vem do bairro para acessar a Avenida Torquato Tapajós. E mesmo assim, os condutores ainda insistem em fazer este retorno aqui de forma irregular. Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana se pronunciou e informou que fazer retorno de forma ilegal, passando em cima de canteiro central, é infração gravíssima. Pode aí causar ao condutor do veículo ou da motocicleta a perda de 7 pontos na carteira de habilitação e também o pagamento de uma multa de aproximadamente R$300. Além disso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que vai reforçar a fiscalização neste trecho da Avenida Arquiteto José Henrique para evitar esse tipo de infração e, consequentemente, evitar os acidentes. Olha, a gente viu aí que foi um caso realmente de imprudência séria, que causa, como o Alisson Mota disse pra gente, uma responsabilização aí perante a lei, multas,
perdeu pontos, também 7 pontos na carteira, como a gente viu na reportagem. Mas o motorista que faz isso acaba colocando a vida dele em risco e a vida dos outros pedestres e condutores que passam por essa via, que pelo que a gente percebeu é muito movimentada. Então, gente, não tentem fazer isso. Quantos casos nós vimos aí pelas ruas de Manaus? Isso é mais comum do que parece. Mas a gente também, como a gente viu na reportagem, a SMTU vai fiscalizar com mais afinco essa situação e a gente vai continuar acompanhando esses detalhes. Olha, a gente falou a respeito então desse trânsito, né, e também dessa movimentação, do acidente de trânsito. Daqui a pouquinho a gente traz outro caso para você que está em casa, também a respeito de acidente de trânsito. Nesse, 2 pessoas ficaram feridas, porque um caminhão desgovernado, então, desceu a via e acertou essas pessoas. A gente está vendo imagens agora e entrou dentro de uma casa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes na reportagem. E daqui a pouco também você vai acompanhar que deputados estaduais querem convocar o empresário que denunciou um suposto esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC.